Diante desse impulso, o Evangelho vem com uma dupla mensagem. Todas as injustiças do mundo serão punidas com justiça, seja na cruz, para os que as praticaram, mas creem em Cristo, seja no inferno, para os que as praticaram, mas não creem em Cristo. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Romanos 12, 19 e 20. O que Deus está nos dizendo é que perdoar e amar não significa que os ofensores se livrarão de suas injustiças e abusos. Eles não se livrarão. Se eles vierem a crer em Jesus, seus pecados serão cobertos pelo sangue de Cristo. Mas se eles não vierem, seus pecados cairão sobre suas próprias cabeças, e Deus cuidará para que a justiça seja feita. Vendo desse modo, uma vida de amor e perdão, uma vida em que tratamos pessoas más melhor do que elas merecem, não é tolice. A misericórdia e a vingança de Deus nos libertam da amargura que destrói nossa alma com ódio, raiva, acusação e vingança. Esse efeito do Evangelho de Cristo poderia transformar o mundo da raça e das etnias mais do que você imagina. Quem pode sequer começar a descrever as possibilidades de reconciliação e harmonia quando a obra de Cristo substitui o ódio pelo amor, a raiva pela paciência, a acusação pelo perdão, e tudo isso sem se render a um furor de que a justiça deve ser feita. 8. O Evangelho e o medo. Ninguém está livre do medo. É uma emoção universal. É possível notá-lo até mesmo nos mais corajosos, porque a coragem não é a ausência de medo, mas sim a recusa em deixá-los nos controlar. Um dos motivos pelos quais o medo é uma experiência universal está no fato de sabermos que somos culpados diante de Deus e que não somos fortes o bastante para salvar a nós mesmos. Nem todo mundo admite isso, mas a Bíblia deixa claro que todos nós conhecemos Deus e todos sabemos que não estamos à altura de seus padrões. Romanos 1, 21, 2, 15. Quando esse medo da morte e do juízo não é reconhecido e reparado com o Evangelho de Cristo, entra mais fundo em nosso subconsciente, onde ele gera fobias, ansiedades e desordens dos mais variados tipos. Além de muitos medos de coisas específicas de que temos notícia, há ainda o medo mais comum do desconhecido. Portanto, esse medo básico e suas muitas manifestações exercem um efeito que se difunde pelo nosso relacionamento com outras raças. A Bíblia fala que todos os seres humanos são escravos do medo e da morte por toda a vida, até que sejam libertados pela morte de Cristo e pela derrota de Satanás em suas vidas. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ou seja, visto que todos por quem Cristo veio são humanos, ele também participou das mesmas coisas, ou seja, fez-se humano, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante a vida por medo da morte. Hebreus 2, 14 e 15. Podemos não saber quem está nos escravizando, mas é Deus quem nos diz que é o medo da morte. Cristo morreu para nos libertar dessa escravidão. Ele fez isso ao remover nossa culpa e tomar sobre si nossa maldição. Gálatas 3:13, Romanos 8:3. Agora estamos reconciliados com Deus. Ele não está mais contra nós, mas é por nós. E nos deu o seu Espírito,
precisamente para nos assegurar de que não precisamos mais ter medo. Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Romanos 8,15. E agora que se foi o medo da morte e do juízo, o maior e mais profundo de todos os medos menores desta vida são como nada em comparação ao primeiro. E nosso Pai Celestial nos assegura de que se importa conosco de forma tão profunda e tão plena que não precisamos mais temer nada. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por uma pequena moeda? Mas nenhum deles cairá no chão se não for da vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, valeis mais do que muitos passarinhos. Mateus 10, 28 a 31. Deus terá um cuidado meticuloso conosco. Quando nos vimos diante de um problema racial que desconhecemos, poderemos enfrentá-lo com a humilde paz de Cristo. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. João 14, 27. Por causa do Evangelho de Cristo, podemos estar certos de que todas as promessas de Deus são nossas. E uma das promessas mais libertadoras, à medida que caminhamos por território desconhecido em termos de relacionamento, é: não temas, porque estou contigo, não te assustes, porque sou o teu Deus, eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha mão direita fiel. Isaías 41:10. Quando forem removidos todos os mecanismos de autoproteção que construímos por causa de nossos medos, as possibilidades de harmonia racial serão maiores do que podemos imaginar. 9. O Evangelho e a apatia. A apatia é um modo de viver sem paixão. É sentar-se à frente da televisão, noite após noite viver a vida de um modo de distração a outro. É a incapacidade de se chocar diante do constante estado de perdição e sofrimento do mundo e ser levado a agir. É o vazio que resulta da concepção de que uma vida piedosa é evitar fazer coisas más em vez de ativamente buscar fazer coisas boas. Se evitar fazer coisas más fosse a intenção de Deus para a vida piedosa de seu povo, por que Paulo diria: na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições? 2 Timóteo 3,12. Ora, pessoas que ficam em casa assistindo a coisas boas na televisão não são perseguidas. Vida piedosa, portanto, deve significar alguma coisa mais pública, mais agressivamente boa. Na verdade, o propósito do Evangelho é criar pessoas que sejam mais apaixonadas por fazer o bem, em vez de acomodadas em uma atitude sem paixão de evitar o mal. Cristo se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Tito 2,14. O Evangelho gera pessoas que são criadas para as boas obras. Efésios 2,10. Que têm um testemunho de boas obras. 1 Timóteo 5,10. Que se enriquecem com boas obras. 1 Timóteo 6,18. Que têm uma conduta exemplar de boas obras. Tito 2,7. Que se devotam às boas obras. Tito 3,8, 14. E estimulam umas às outras ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 24. Quando tais pessoas se dispõem a fazer isso, a palavra que ouvem de Deus é: não sejais descuidados no zelo,
Sede fervorosos no Espírito. Servi ao Senhor. Romanos 12, 11. O Evangelho não cria pessoas descuidadas, apáticas. Ele nos torna fervorosos. O termo grego para fervorosos significa fervente. O Evangelho abre nossos olhos para o significado eterno das coisas. Nada mais é meramente comum. Cristo não nos buscou sem paixão. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13, 1. A sua morte nos dá o significado mais profundo da palavra paixão. Agora ele habita em nós. Como não iremos orar para experimentar de forma mais plena o zelo de Cristo pela causa da justiça e do amor? Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Gálatas 6:10. Voltando à controvérsia. Tudo isso nos traz de volta a controvérsia entre os que enfatizam a responsabilidade pessoal e os que enfatizam a intervenção estrutural. Deus nos chama a exaltar seu Filho Jesus, fazendo o bem a todos na dependência do poder do Espírito Santo. Gálatas 6:10. Certamente isso significa que, quando se trata da controvérsia sobre como atacar as desigualdades e a discriminação em meu país, aprenderemos com ambos os lados acerca do potencial e das armadilhas encontradas por cada um deles. Nós nos lançaremos com a paixão de Cristo nesse esforço e daremos destaque ao Evangelho em todas as nossas ações, sejam elas de caráter pessoal ou estrutural. O exemplo de uma pessoa que adotava essas duas abordagens foi Richard John Nichols, que faleceu em 8 de janeiro de 2009. Ele foi chamado de voz da consciência no movimento dos direitos civis e nos movimentos contra a guerra da década de 1960, tendo marchado lado a lado com o Martin Luther King Jr. Ele tinha uma palavra firme de amor e esperança em termos de responsabilidade pessoal, mas também tinha algumas propostas bem claras e ponderadas no que se refere ao nível estrutural. Sobre o nível de responsabilidade pessoal, ele escreveu: se entendemos que está em jogo em cada fórum de discussão, em cada tema discutido, haverá tolerância zero quanto a abdicar da responsabilidade pessoal. Nada mais nos restaria a não ser uma franca condenação moral dos crimes e vícios, quer se trate de um vício como a dependência de drogas ou a indolência cotidiana. As velhas desculpas estão eliminadas. A política da vítima está acabada. O povo americano simplesmente tapou os ouvidos a tudo isso. Já ouviram o suficiente ou mais do que o suficiente. Isso parece grosseiro, e de fato é, a menos que seja unido à esperança de que ainda existe uma disposição de superar o dilema americano, como no lema, nós venceremos. Nichols sabia, no fundo do coração, que o Evangelho de Cristo é a única esperança para algo mais do que uma repetição nostálgica e sentimental do lema, nós venceremos. Mas com esse Evangelho e com o poder que ele traz, esse tipo de amor tenaz é na verdade repleto de esperança. No nível estrutural, Nichols nos fornece propostas, a título de exemplo, sobre uma reforma da assistência social e o direito de escolha da escola. Ele escreveu isto em 1996, mas essas sugestões específicas, ao que me parece, ainda são de grande valia. Reforma da assistência social. Esta reforma é imperativa. Centenas de experiências feitas pela assistência social nos 50 estados americanos devem ser colocadas em curso e devem ser cuidadosamente testadas, mas não, ou ao menos não principalmente, por critérios como o fato de economizarem ou não dinheiro, o fato de diminuírem ou não o tamanho do Estado, mas sim por ajudarem ou não as pessoas a assumir responsabilidade por sua própria vida e se inserir na corrente principal das oportunidades e responsabilidades deste país. Escolha da escola. Podemos instituir uma verdadeira escolha da escola.
A escolha dos pais em relação à educação dos filhos é uma simples questão de justiça e, para muitos pais pobres e carentes, é também uma questão de sobrevivência. O monopólio governamental dos sistemas escolares em Nova York e em todas as grandes cidades deste país é um completo desastre. Isso não pode ser consertado, mas deve ser substituído. Esse monopólio é defendido por aquele que talvez seja o lobby político mais poderoso da América, os sindicatos dos professores. Quaisquer que sejam as nobres intenções e os esforços heróicos desses milhares de professores, esses sindicatos são um inimigo público das crianças pobres. Com raríssimas exceções, nas grandes cidades, ninguém que possa pagar por uma alternativa manda seus filhos para a escola pública. Em Nova York, há uma estimativa generosa de que 1 entre 10 crianças que entram no primeiro ano se formarão no segundo grau, de fato preparadas para a educação universitária. A escola pública gasta $9.000 por ano por estudante, enquanto uma escola particular, que também oferece ensino religioso, gasta consideravelmente menos da metade disso. Os americanos de classe média e alta podem escolher a escola de seus filhos. Eles pagam a mensalidade ou se mudam para onde as escolas são melhores. Ao se opor a garantias e outras soluções, o sistema da escola pública invoca a separação entre igreja e Estado. O que precisamos e o que as crianças pobres, em particular, precisam é de uma separação entre escola e Estado. O Evangelho é sempre relevante. Esteja Neuhaus certo ou não acerca do envolvimento do governo nas garantias do sistema escolar, podemos estar certos de que o Evangelho de Cristo não é irrelevante no que diz respeito ao modo como os cristãos pensam sobre essa questão. O Evangelho contém em si um inegável impulso em direção à liberdade. A razão disso é que a fé redentora que ele exige não pode surgir sob o coação. É um ato livre da alma sob a inspiração da graça soberana. Portanto, o Evangelho nos torna propensos a um afastamento das estruturas que colocam o governo em posição de exigir ou proibir a fé cristã. Isso deixa muitas perguntas sem resposta, mas aponta para o fato de que, dessa forma e de dezenas de outras, algumas das quais já vimos, o Evangelho de Cristo é uma força explosiva em questões de engajamento pessoal e estrutural. A força pessoal e estrutural do Evangelho em William Wilberforce. Uma das melhores ilustrações históricas do modo como o Evangelho de Cristo transforma pessoas e apoia uma intervenção estrutural é a vida de William Wilberforce, 1759-1833, e a seita de Clapham. Um dos fatos mais importantes e menos conhecidos acerca da luta pela abolição do tráfico negreiro na Inglaterra, 200 anos atrás, é que ela foi embasada por uma paixão pela doutrina da justificação pela fé somente, algo que se encontra no centro do Evangelho de Cristo. Wilberforce era um evangélico espiritualmente exuberante e doutrinariamente rigoroso. Foi pessoalmente transformado pelo Evangelho e movido ao longo de sua vida por uma paixão pela glória de Cristo e pelo bem do próximo. Ele lutou de maneira incansável no parlamento pela proibição do tráfico negreiro praticado pela Grã-Bretanha. E, embora muitos não saibam disso, as doutrinas específicas do Evangelho foram o poder que o sustentou nessa luta que acabou com o nefasto tráfico de escravos negros. O segredo para entender Wilberforce é ler um livro escrito por ele intitulado Uma Visão Prática do Cristianismo. Nessa obra, ele alega que o hábito fatal de sua época era separar a moral cristã das doutrinas cristãs. Ele acreditava que há uma perfeita harmonia entre as principais doutrinas e os preceitos práticos do cristianismo. Ele próprio havia testemunhado os efeitos devastadores de se negar esse aspecto. As doutrinas peculiares ao cristianismo foram sendo cada vez mais deixadas de lado e o próprio sistema moral começou a definhar e a entrar em decadência, sendo privado daquilo que deveria fornecer a ele vida e alimento. Mas Wilberforce sabia que toda a superestrutura dos preceitos morais cristãos está alicerçada na base ampla e profunda dessas doutrinas.
A base ampla e as doutrinas peculiares que sustentaram Wilberforce na luta contra o tráfico de escravos foram as doutrinas da depravação humana, do juízo divino, da obra substitutiva de Cristo na cruz, da justificação pela fé somente, da regeneração pelo Espírito Santo e da necessidade prática de frutos em uma vida devotada às boas obras. Wilberforce não era um político pragmático. Ele era um político cristão radicalmente centrado em Deus e completamente cheio do Evangelho. E seu zelo por Cristo, que tinha raízes nesse Evangelho, era a força que o sustentava em sua luta. O centro do Evangelho como a chave para a mudança estrutural. No centro dessas verdades gigantescas essenciais estava e está a justificação pela fé somente. A fé indomável que persiste na batalha pela justiça é alicerçada na experiência de Jesus Cristo como nossa justiça. Como dizia Wilberforce, se queremos nos regozijar de maneira tão triunfante quanto os primeiros cristãos, devemos aprender, como eles, a repousar toda a nossa confiança em Cristo e a adotar a linguagem do apóstolo. Longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, da parte de Deus, se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Gálatas 6,14, 1 Coríntios 1,30. Em outras palavras, o Evangelho da justificação pela fé somente é essencial para uma vida justa, e isso inclui a vida política. Surpreendentemente, Wilberforce dizia que os erros de caráter espiritual e prático de sua época, que davam força ao tráfico de escravos, deviam-se a uma falha em viver a verdade dessa doutrina. Eles não levam em conta que o cristianismo é um projeto para justificar os ímpios por meio da morte de Cristo por eles, quando ainda eram pecadores. Um projeto para nos reconciliar com Deus, quando éramos seus inimigos, e para fazer dos frutos da santidade os efeitos e não a causa de termos sido justificados e reconciliados. Foi por isso que ele escreveu uma visão prática do cristianismo. Grande parte dos cristãos de sua época, segundo ele observou, eram nominais, ou seja, buscavam a moralidade sem primeiro depender totalmente da dádiva gratuita da justificação pela graça somente, pela fé somente, com base em Cristo somente. Eles viam as coisas pelo avesso. Primeiro, se esforçavam por uma melhoria moral. Depois, apelavam a Deus por aprovação. Esse não é o Evangelho de Cristo. Isso não vai transformar uma nação. Também não vai curar as feridas do conflito racial na nação. Isso não sustentaria um político que sofreu 11 derrotas no parlamento ao longo de 20 anos de ferrenha oposição. A luta pela abolição foi sustentada pela compreensão correta do Evangelho. O verdadeiro cristão sabe que sua santidade não deve preceder sua reconciliação com Deus, nem ser sua causa, mas sim vir depois dessa reconciliação, sendo o efeito dela. Sabe que, em síntese, é pela fé em Cristo somente que ele será justificado aos olhos de Deus. Quando Wilberforce colocava as coisas nessa ordem, encontrava forças e uma coragem invencível para lutar pela justiça da abolição. Que o Evangelho possa fluir e triunfar. Oro para que o Evangelho de Cristo tenha esse mesmo efeito sobre muitos em nossos dias. Que ele possa ser professado e vivido por milhões de cristãos verdadeiros no dia a dia. Que ele possa impeli-los a buscar com mais intensidade a diversidade e a harmonia raciais. Que ele possa despertar em alguns a paixão por uma vida pública de engajamento na comunidade e na arena política. E que ele possa vencer Satanás, a culpa, a arrogância, a desesperança, os efeitos paralisantes do sentimento de inferioridade, a cobiça, o ódio, o medo e a apatia. Que nesse triunfo Cristo seja engrandecido e povos de todas as raças e etnias encontrem nele a harmonia e seu maior tesouro.